você precisa de restauração. E se vocês não lutar o quanto é tempo, vocês vão continuar caindo no engano e na ilusão das religiões, seguindo promessas que nunca se cumprem. Entra ano e sai ano e não mudam. Seja sincero, pelo amor de Deus. Sempre seja hipócrita, não. Quantos anos você tem esperado promessas e a sua transformação e ainda não aconteceu? Mas eu quero perguntar, existe alguém aqui que está disposto a ser transformado? Então se lança, meu filho. Você acha que eu nasci no evangelho cantando? Não. Eu aprendi a adorar Ele. E você tem que aprender a adorar Ele. Eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu aprendi a andar na presença. Abraão demorou 24 anos. Até chegar o momento que Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Eu sei que delonga um tempinho para você acordar na vida, mas se você for duro de coração, que às vezes você não percebe que você é duro de coração, você fica seco, seca. Aí depois vai passar anos, aí um dia Deus te quebranta, tu falou, Senhor, era só fazer isso? Era só ceder o meu coração? Era só ceder o seu coração. Tu apanhou 40 anos no deserto. Era só abrir o coraçãozinho. Ser mais bondoso, ser mais humilde quando ouvir uma mensagem. Se eu estou no meio de um povo cantando, celebrando, porque eu vou ficar emburrado. Não estou sentindo nada, não está sentindo nada porque tu não quer. E não é nem questão de sentir, é questão de ser. Não estou aqui para ficar sentindo, estou aqui para me doar. Isso é fé, eu estou para adorar por fé. Então você tem que começar por fé. Aí depois que você começa por fé, aí você anda sobre as águas. Mas você tem que começar por fé. A pessoa quer começar como? Por emoção? Quer começar por alguma coisa? Começa por fé. E dá a Ele o que você pode. Ele pega essa pequena fé, essa sua imperfeição, e começa a aperfeiçoar isso. É só você dar um pouquinho para Ele que Ele pega isso na mão dele. Um pouquinho que eu dei na minha adolescência. Pai, eu te glorifico, eu te adoro. E fui. Não ia mais para a igreja que meus pais me mandavam. Quando eu fui para minhas próprias perninhas, eu fui cheio do Espírito Santo. E foi muito rápido. Quando você vier para a casa de Deus com amor e com o coração aberto, as coisas mudam na sua vida. Mas às vezes nós viemos por necessidades. Por tantas necessidades. Mas poucos vêm por um propósito. Muitos querem ouvir sobre Deus, mas não querem encontrar a Deus. E nós temos que entender que o tempo está curto. Eu sou um homem muito consciente com o evangelho que eu prego. Se eu não fosse consciente com o Deus que eu sirvo, eu já estaria muito famoso, porque o mundo e a igreja contemporânea, ela dá fama ao homem. Deus dá reconhecimento ao homem. Eu falei, Senhor, eu não quero fama, eu quero o seu reconhecimento. Estou muito feliz. Aonde eu estou muito bem. Mas eu tenho que lutar para que outros alcancem. Então eu me sacrifico, não só por mim, eu me sacrifico pela tua vida que está aqui dentro. Agora você achar que eu estou fazendo um teatro em cima do altar? Pregando dias, sem voz e cansado? E eu estou aqui de volta pregando para vocês de novo. Mas é o amor, é a paixão. Talvez você não entenda, talvez você também precisa sentir. Mas nós que estamos debaixo de um manto e sentimos, vemos a glória do Senhor, eu sinto e vejo o anjo do Senhor aqui. O que eu estou fazendo em cima do altar? Eu estou abrindo dimensões? Atraindo essa presença que está tangível aqui dentro? Para que você seja abençoado.
É para que você seja abençoado. Às vezes 4, 5 horas aqui em cima, prego, canto. E as pessoas não percebem. Ele cantou, ele pregou, ele ministrou na gente, foi embora, não pediu nem oferta. E as pessoas são tolas e não se entregam. A sinceridade, elas não conseguem enxergar a sinceridade. A dureza, o orgulho. Se eu fosse vocês, aproveitava muito a oportunidade de estar nesse momento aqui. Aproveite. Principalmente vocês aqui, vocês acham que Deus levanta um homem para si mesmo? Para a sua igrejinha? Deus nos levanta para as almas. Nós estamos pregando aqui, eu prego aqui, por causa de muitas pessoas que vêm de vários lugares do Rio de Janeiro, às vezes de outros dos estados do nosso país, para vir receber uma palavra de Deus aqui dentro. É para isso que Ele nos ungiu. É para ser sacerdote no altar. É para ministrar o reino, a consciência do Espírito, as revelações que nós recebemos através das Escrituras, dos ensinos, e criar uma estrutura de pensamento em você e fé. E uma vez que o fundamento ele é colocado, você começa a viver aquilo que eu vivo. É a mesma realidade. Se você pega a mesma revelação e a mesma fé te é atribuída, você vai viver a mesma realidade. Mas você precisa passar por um processo. Você está num processo que Deus tem que te restaurar. Restaurar o seu caráter, as suas emoções, a sua vida, te libertar você do seu passado, apagar suas iniquidades, trazer um tempo de mergulho na santidade dele. É processo. Tudo na vida é um processo. E se você não seguir o que o reino te ensina, você vai tentar ficar pulando cerca aqui dentro, vai achar que sou eu que faço alguma coisa por você, que é o poder do homem. Não é o poder do homem. Aqui tem princípios, tem normas, tem revelações que ele faz. Ele faz. Nós somos portadores da glória dele. O vaso em si não tem poder para nada. Mas o dono do vaso é quem faz todas as coisas através do vaso. Se eu tivesse poder para mudar a tua vida, eu desceria aqui, colocaria a mão na tua cabeça, muda. Não. Mas quando eu desço e imponho as mãos sobre você, eu libero algo do mundo espiritual, é porque ele está liberando. Ele está te dando uma condição, está te dando uma misericórdia, está te dando um acesso. Ele está te ajudando. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas a única coisa que vai te transformar é a sua entrega. É a sua entrega. O homem de Deus não vai te transformar. A sua entrega a Ele que pode te transformar. Então o homem de Deus ele é o seu auxiliador. Nós somos seus amigos, seus auxiliadores aqui no altar. Eu prego, como Paulo diz, diante da minha consciência, Romanos capítulo 9, diante do Espírito Santo. Hoje eu tive uma conversa com um diácono que vem de uma igreja, conheceu pessoas que foram de ministérios muito famosos, conhecidos. Ele me contou coisas que quando ele foi falando para mim, eu fui ouvindo assim. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. E ele, quanto mais ele falava, eu comecei a chorar por dentro de mim. E a dor foi tão grande que eu falei assim, eu preciso sair daqui do escritório. Eu preciso orar. Que eu passei 1 hora em choro, em dor do que eu ouvi. Eu falei, Senhor, eu não consigo acreditar que o Senhor está me falando isso. Eu não vou citar nome de ninguém, de nada. Mas só para você sentir o drama. Só para você sentir o drama. De pessoas famosas contratar seguranças e mandar matar pastores da própria rede. E mandar matar famílias inteiras. E a pessoa que matou falou para ele, eu matei mais de 20 pastores. E começou a me abrir, isso aqui só de falar me dá uma dor dentro de mim. Eu falei, eu não acredito que alguns líderes conseguem chegar na mídia social e falar de uma forma tão arrogante, se tentar me matar, os meus seguranças vão matar vocês. Eu estou parando para analisar. É evangelho? Cadê o evangelho? De um líder ameaçar pessoas, se tentar matar, ele vai matar? É olho por olho, dente por dente? Aumenta mais o microfone para o pessoal me ouvir ali atrás. Aumenta um pouquinho mais. Minha voz está cansada.
Obrigado. Espera aí, você não está entendendo. Um pastor publicou um vídeo, não vou citar nome, estou aqui para melhor do que ninguém. Eu estou só indignado, é só uma indignação. E uma igreja muito conceituada, que é uma igreja muito abençoada, muito estruturada, doutrinariamente todo mundo quer algo que tenha status. E publica assim: curso de hipnose para a cura das suas emoções. Estava lá. É o que está acontecendo nas igrejas, é o que está acontecendo no evangelho da nossa nação. Eles estão substituindo a verdadeira fé por cura interior. O homem fazendo a cura interior. Estão substituindo Jesus pela técnica e o lado profissional dos homens. Vocês vão carregar cada vez mais maldição na vida de vocês. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Tá bom, é fácil você olhar para mim hoje e achar que pô, é um homem de Deus ali em cima. Tá. Mais difícil é passar anos dormindo no chão e não vendo nada acontecendo. 14 anos, tá? Morando numa favela, no inferno. Às vezes não tinha o que comer. Eu morava mais no monte do que em casa. A minha família não era fácil. Era muito complicada. Eu tinha tudo para dar errado. Era uma pessoa rejeitada por outros líderes. Eu tinha tudo para dar errado. Mas deu certo porque eu permaneci nele. Eu encontrei o verdadeiro evangelho. Eu vou continuar falando com a sua consciência aqui até você entender. Isso aqui, nós não estamos numa brincadeira de fazer culto para o homem aqui. Mas, infelizmente, o stand-up gospel, o entretenimento gospel, as pessoas vão atrás daquilo que é bom para elas. Não aquilo que é bom para Deus, para o reino. Estamos vivendo um tempo de apostasia e as pessoas não entenderam ainda. Nós estamos passando um abalo global. Eu escrevi num livro Sacudimento da Última Hora e fui ousado para falar sobre os últimos dias. E está acontecendo o que eu profetizei. Está acontecendo. E as coisas vão se tornar cada vez mais rápidas, os acontecimentos mundiais vai ser muito acelerado. Nós vamos entrar na era da tecnologia como nunca antes em todo o curso da história humana. A coisa vai evoluir ainda muito mais do que vocês possam imaginar. Se vocês não sabem, já estão sendo plantados no Brasil, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, tem uma escola, zero papel. Não vai ter mais papel. É tudo tela. E quanto mais tela, mais aprisionado nós nos tornamos. A raça humana, ela está dentro de um abismo e as pessoas continuam brincando com o pecado. Brincando com o mundo. Continuam presas às mesmas coisas de sempre e não levam a sério a vida delas e o evangelho. Elas estão achando que o evangelho é esse negócio que essas igrejas apostatas ensinou. Vamos fazer campanha para melhorar a tua vida, mas não prega o evangelho para transformar a vida. O ser humano, por que você está aqui dentro? Por que você está aqui dentro? Deixa eu te dar um motivo por que você está aqui dentro. Provavelmente você está sentado perto de uma pessoa que você não conheça. Pessoas que não se conhecem, elas estão aqui dentro. E por que elas estão aqui dentro? Porque elas querem fugir de algo. Elas estão sempre fugindo de alguma coisa. Elas querem fugir dos seus problemas, elas querem fugir de suas contas, elas querem algum escape. Alguns querem alguma melhoria, alguns querem ouvir uma palavra, alguns querem um descanso, cada um tem um motivo, mas você é um ser humano inteligente, consciente, não brinca com a tua vida, porque a vida não é fácil. O céu e o inferno é tão real quanto a terra que você está pisando e está vivendo. Tão real quanto nós que estamos aqui.
Tive muita experiência de entrar dentro do abismo para ver as almas no lago, lá naquele lugar cheio de enxofre. E eu vi com os meus olhos, do meu espírito. E é como se você está fisicamente lá. E eu vi milhares de pessoas nuas, uma em cima da outra, rolando dentro de enxofre. Gritava, eram muitos gritos horrorosos lá dentro. E eu ia lá dentro para buscar uma pessoa que estava viva ainda, para Deus dar a oportunidade para se arrepender. Nós estamos muito fora da realidade do que o Evangelho realmente é. E se eu prego, se eu adoro com todo o meu coração e minha força, que as pessoas acham que a gente está sendo exagerado. Se eu prego uma palavra com uma profundidade, elas olham para o relógio e vão embora. Elas não entendem que isso demorou toda a minha vida para mim ter a palavra que eu estou ministrando. Não é o que eu estou estudando, não é isso. É o que eu estou vivendo, é minha transformação, é minha experiência com Deus, revelada em fundamentos que eu te transfiro. Eu recebo, às vezes eu entro em espírito, eu vejo os anjos me entregando os rolos da palavra escrito para mim. O meu espírito pega aquilo, e quando eu abro a boca aqui dentro, sai coisas extraordinárias, e as pessoas, elas ouvem como se não estivesse ouvindo. Chega ali fora e já esquece tudo que foi falado. E Jesus disse: se vocês guardarem as minhas palavras. E a minha pergunta é: você tem guardado a palavra dele? Se vocês permanecerem em mim, guardarão as minhas palavras. E nós estamos o quê? Sempre nesse jogo do mundo. No jogo das redes sociais, no jogo da economia, no jogo desse mundo. E não percebemos que esse estado de depressão, que tem pessoas aqui depressivas, esse estado de ansiedade, é ausência de comunhão e fé. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por mais legítima que essas coisas sejam para vocês, pelas suas necessidades humanas, você tem que obedecer. Eu não posso estar ansioso e buscar a Deus só por causa dessas coisas. Eu vou ficar aprisionado. Ele ensina, buscai o reino dos céus, Mateus 6, 32 e 33. Busquem o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente fala essa palavra há anos, eu prego isso. E as pessoas não buscam o reino dos céus. Elas não buscam a justiça do reino dos céus. E às vezes achamos que buscar isso é vir num culto. Que isso resolve. Não. Aqui é só ajuste. Ele vai te ajustando. Como eu busquei o reino? Eu busquei o reino quando decidi entregar todo o meu coração para Ele. Jeremias 29, 13, eu sempre falo a mesma palavra: buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vós. Meu filho, você é uma criatura. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Olha o sistema que é o seu corpo. Olhe para você. Você dorme, você consegue acordar, você sente fome, você come. Olha os seus olhos, quando você está olhando aqui, olha tudo que você enxerga. Quem criou isso? Você tem um Criador. E você tem que conhecer e reconhecer que você precisa estar no seu Criador e conhecer o seu Criador. Nós não podemos ficar perdendo tempo com a carne. Ela sufoca o teu espírito, se esquecemos de Deus. As pessoas estão doentes, enfermas fisicamente, enfermas na alma, enfermas no espírito. E como Deus pode mudar isso? É compromisso, responsabilidade. Muitos vêm no culto porque tem um homem de Deus no culto. Não, eu venho no culto porque tem Deus no culto. E se Deus não tiver com o homem de Deus, não tem nada no culto. Ele está com todos aqui, Ele está nessa casa. Ele opera num corpo aqui. Sozinho eu não faço nada. Eu sou tão dependente do meu ministério, dos meus obreiros, dos meus irmãos que estão aqui dentro, como eles de mim. Porque nós somos um corpo. É cada um fazendo a sua parte, segundo o seu dom, segundo a sua graça.
E nós temos que parar com essa disputa, essa guerra religiosa, essa guerra infernal que o nosso país vive. Coisas terríveis. Quando eu ouvi o nosso irmão falar aquelas coisas para mim, eu falei, eu não estou conseguindo acreditar que você está falando. Eu falei, rapaz. Então isso é um caso. Isso é um caso. Por causa desse tipo de coisa que o Evangelho está sendo blasfemado. E nós estamos numa guerra terrível nessa terra. Está difícil. Então, quando você vê essa pureza, algo genuíno, essa entrega, honre isso. Valorize se você encontrar uma igreja assim. Porque difícil é você pregar para centenas de almas que precisam ser libertas de demônios, liberta na alma do mal, ser regeneradas. É difícil. Por isso que a graça e o amor dele transbordam em mim, para que eu olhe para você através dos olhos dele. Então, eu não olho para ninguém com olho de julgamento. Eu só tenho direito de perdoar e amar você, ponto final. Só isso que eu faço. Eu falei, Senhor, me mantenha assim, porque eu cheguei em algo na vida. Olha só, presta atenção. Eu cheguei em algo, em uma plenitude. Eu olho para o mundo, eu olho para tudo. Não tem sentido mais nenhum. Porque você está tão acima disso. Você olha para as pessoas, eu olho para tudo. E eu falei, Senhor, a única coisa que tem sentido a vida para mim hoje é amar minha família, amar essas pessoas, ganhar almas. Eu estava conversando com o pastor Gelson, eu falei assim, eu não preciso abrir empresa, não preciso fazer nada. Eu tenho anjos que me guardam na minha vida financeira. Porque eu conquistei isso através de uma vida de rendição ao Senhor. Então não importa onde eu vou estar no mundo, alguém vai ser usado para me abençoar. Não importa. Não importa. Se não tiver ninguém, o anjo vai fazer aparecer comida, vai fazer aparecer o dinheiro para mim e acabou. Eu já vivo nessa dimensão. Simplesmente assim. E quando eu cheguei nessa dimensão, apareceu um grande anjo e trazia o nome Zion, que é Sião em inglês. E ele me levou, me colocou, e falou, aqui está tudo feito. Então, eu tenho um nível de iluminação que eu falo com as pessoas, eu estou muito acima de tudo que eu estou falando. Mas eu tenho que descer tão baixo, porque eu tenho que descer ao nível do amor e do respeito e da humildade, e olhar para um ser humano simples e te amar, te suportar e sabendo quem você é. E olhar dentro do ser humano, porque o Espírito me revela. Mas este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Eu podia me tornar um guru de vocês e um curandeiro. Mas o Evangelho está na hora da gente, vocês, tá? Vocês. Porque quando o povo abrir os olhos e parar de alimentar os gurus com fama, e dar fama para guru, e dar fama para curandeiro, e buscar o verdadeiro Evangelho, a justiça, a palavra, a revelação, a transformação, aí eles vão parar de ter acesso, vão parar de fazer o que acham que pode. Então, você está ouvindo mais empresários pregando para você, não é um pastor mais, gurus, curandeiros, e o povo está escravo. Escravo o quê? 2 horinhas de culto para você ir para a tua casinha. Não tem nada contra isso. Eu estou lutando para isso. Mas em 2 horas, a glória e o Espírito tem que falar, tem que fazer o que tem que ser feito. Não é uma apresentação, não é liturgia de culto. Você está vendo seguindo alguma liturgia de culto aqui? Não, eu estou te pregando a palavra. Porque o que eu falo está baseado sobre as Escrituras. O que eu estou falando? Resumindo, aprenda a seguir a verdade de todo o teu coração. Nós não podemos mais perder tempo com os excessos desse mundo, com os excessos de liturgia,
Você tem que entrar e se entregar. É a hora de você buscar a Deus com toda a tua força, cara. Não, Deus não está te pedindo tua perfeição, Ele está te pedindo tua rendição aqui. Você precisa se render. Fala, eu preciso me render mais. Todos aqui precisam de um novo encontro com o Senhor. Nós sempre precisamos de um novo encontro. Mas eu quero te ensinar um princípio para você. O princípio do altar. Porque se na tua vida você não edificar um altar com Deus, você não vai entender o que é o poder, o reino e a sua glória. Fala, o poder, a glória e o reino. Fala, o reino, o poder e a glória. Essas três coisas você tem que conhecer. E a minha pergunta é, você já conhece ela? Aí, eu como apóstolo e profeta, se eu prego na dimensão apostólica e profética, é difícil. É muito difícil para mim. Porque quando eu estou debaixo desse manto, dessa dimensão, a exigência que cai sobre vocês é grande. Eu tomo mais uma hora do culto adorando, mas vocês não estão entendendo. Não é só o homem ali. Isso é extraordinário. Eu não sou músico. Ninguém me ensinou a tocar assim. Eu não fico treinando nota. Eu fui súbito, eu fui intuitivo, autônomo. E pum! Os anjos me ensinaram a tocar instrumento. No mundo espiritual, ele me entregou um instrumento, era como se fosse o violão, boca de saxofone, a boca do violão, braço de teclado. Não era só um instrumento normal. Saía muitas notas daquele instrumento e eu adorava o Pai. E eu falei assim, eu te dei essa unção. É anjos. É só vocês entrar que desce sobre você. É para abrir dimensões, é para abrir portais, é para arrebentar a força de demônios. Você não está entendendo. Às vezes eu vejo tronos, principados, força maligna. Sabe como é que eu venço? Adorando. Eles não suportam a adoração. E quando você aprender a ser um verdadeiro adorador, você vai ver que muitos tronos, muitas resistências que tem no teu coração, na tua mente, eu não consigo crer, eu não entendo. Você nunca vai ter que entender com a cabeça, você entende com o coração. Se eu fosse buscar uma lógica, eu não teria sido batizado com o Espírito Santo. Eu segui o meu coração, o meu espírito. É o seu coração que você tem que quebrantar. É isso que você tem que se abrir, entrar e se entregar. Seja humilde. Como? Humilhai-vos. Porque Deus dá graça aos humildes. Isaías diz, aquele que habita no alto sublime trono, um trono de querubins, ele também habita com aquele que é humilde de coração e quebrantado. Então você está entendendo que o oposto disso é o afastamento da presença. E se a gente não lutar para se entregar ao coração, o que adianta eu pregar um baita de um sermão bonito e você não entregou o coração? Uma instrução dessa aqui tão simples, às vezes faz mais efeito nas pessoas que um grande sermão. Que alguns pegam, que já está em espírito, e outros... Hã? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Esta altura, eu já era para estar pregando para vocês coisas extraordinárias do reino de Deus. Era para estar falando do ministério dos anjos, era para estar falando do ministério apostólico profundo, era para falar de coisas extraordinárias. Mas por que nos fala? A obediência ainda é manca. As pessoas querem vir no dia que ela acha melhor de vir para a igreja. Elas querem orar quando elas acham conveniente orar. Elas querem ler a Bíblia quando elas têm tempo para ler a Bíblia. Pô, e você quer transformação como, cara? O evangelho não é feitiçaria, não, meu querido. O evangelho de atalho, isso aí é barganha, isso é feitiçaria, isso é mamão, isso é Jezabel. O evangelho verdadeiro vai te colocar você na linha, mas vai te transformar. Você vai sentir dor, vai se esforar, porque está matando a carne. Está crucificando a sua vontade da sua carne. E se você não crucificar e carregar a sua cruz, não existe o evangelho sem cruz. Eu tenho minha cruz.
que eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, tomar minha cruz e seguir Ele. Desde a hora que eu levanto, durante o meu dia, eu tenho que estar me negando. Eu podia comer o que eu quero, mas não como. Eu podia viajar para onde eu quero, mas eu não vou. Eu podia tirar umas férias de outro país. Eu podia ir embora, mas eu não vou. Eu nego a mim mesmo. Jesus disse em João 17, eu sacrifico a mim mesmo em prol deles. Eu tinha uma mensagem. Nós vamos falar sobre as 4 dimensões do altar. Nós entramos um pouquinho mais na vida de Abraão, nós entramos numa coisa muito mais profunda. Mas vocês não vão suportar essa palavra. Mas eu vou seguir o que o Espírito está me guiando aqui. Outro dia eu prego sobre isso. Porque era uma fundamentação muito mais profunda, porque eu estou em outro lugar com Deus mais profundo. Eu sei que isso aqui enriqueceria meu ministério. Mas nós temos pessoas que estão mancas na fé aqui, que elas não suportam uma palavra dessa. E é melhor falar com você direto assim, bem calmo, do que colocar você em uma palavra, uma exigência agora, e você não alcançar isso. Sabe o que isso aqui significa? Um homem de Deus falando assim com você? Fala, o quê? Zelo, misericórdia, compaixão, amor pela sua alma, sinceridade, fidelidade a Deus. É essas virtudes que tem que reinar sobre nosso coração, nossa vida no altar e na nossa vida coletiva. Aonde estão as virtudes do Evangelho? Aonde estão os cristãos virtuosos, devotos ao Senhor da glória, rendidos, consagrados? E hoje, se a gente fala sobre consagração, elas acham que é um culto na assembleia ou qualquer outra igreja, de tarde ou de manhã, com as irmãs da mesa de oração, que colocam o pedido e fala que foi para a consagração. Me chama isso de consagração. O sentido do evangelho genuíno, ele se perdeu. Nós temos belos ministérios pelo Brasil, logicamente. Existem homens ungidos, santos, usados por Deus, tomados por Deus. E hoje eu em oração, eu falei algo com o Senhor hoje. Calma, me acompanha, você vai beber do Espírito. Eu vou orar por você, eu quero te abençoar. A minha função é trazer o perdão de Cristo para você. A minha função é te trazer tanta misericórdia e colocar as mãos sobre você e liberar a unção que às vezes me custa o dia em jejum e oração. Você come o dia inteiro, você fala o que você quer o dia inteiro. Aí você vem para o culto. Aí tem um homem e pessoas aqui que jejuam, passam horas de oração, sofrem, clamam, choram, e você, é como se nada, para elas, para muitos é um teatro. Para muitos é uma coisa sem sentido, não tem sentido, mas eles não sabem quanto custa do nosso corpo, da nossa família, da nossa vida. Você não está entendendo. Eu não estou aqui pregando por dinheiro seu. Se eu fosse exigir salário do ministério, eu teria salário em vários lugares. Mas não. Eu estou ainda lutando, vou começar a lutar ainda mais ainda para levantar recursos para pessoas terem emprego aqui dentro, para ajudar a vida de vocês. Só que a pessoa não está entendendo. Elas acham que pode, por muito tempo, ficar ouvindo, recebendo, sentado confortável. Como se não houvesse uma cobrança no reino espiritual. Há uma cobrança chegando na sua vida. E quando a vida te começa a cobrar, a coisa começa a doer. E se você não se humilhar, vai doer mais ainda. E você pode ficar parado na vida 10, 15 anos e nunca mais você crescer na vida. Por causa da desobediência, da humildade e falta de rendição ao Espírito da graça. A gente não pode desafiar o Espírito Santo, irmãos. Você não pode continuar desafiando a graça. Hebreus é bem claro, Hebreus capítulo 2, se nós pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento e ter sido santificado pelo sangue de Cristo Jesus, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado, somente uma ardente expectativa de juízo eterno. Estão pregando um evangelho grátis, não um evangelho da graça.
É o evangelho grátis. Dando uma falsa graça para as pessoas. Essa palavra anistia, está todo mundo aprendendo. Estão dando anistia para as pessoas viver do jeito e entrar e sair do jeito que quer da casa do Senhor. E se você hoje fala francamente uma verdade de uma pessoa, você pode ser processado. Eu corro o risco de ser processado todo o tempo. Você não está entendendo. Eu corro o risco de pregar algo que ofenda alguém e a pessoa pode me processar. Esse é o governo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. Dentro do nosso ambiente, é bem que dentro pode se ofender e pode me processar. E se vocês não sabem, tá? O que mais acontece dentro das igrejas hoje é processo contra líder, igrejas. É uma onda de processos contra pastores, líderes de igrejas. Vai chegar um tempo que os pastores vão querer nem saber mais de igreja, eles vão embora. E está acontecendo isso. Tem muitos homens de Deus que não aguentou o povo, a rebeldia do povo, e foi embora. Eu não estou chamando isso de rebelde, mas estou dizendo que a conduta do povo hoje é agressiva, é resistente. Damos o melhor, damos a estrutura melhor, e as pessoas, alguns parece que está tudo bem, porque você está dando o melhor, então está todo mundo bem, parece que está tudo bem. Mas entra no Evangelho. Começa a revelar a palavra verdadeira, poucas pessoas suportam e querem transformação na terra. Nem todos que dizem seguir o Senhor herdarão o reino dos céus, mas o que faz é a vontade de Deus. E o que eu estou concluindo com isso? Estou te julgando? Não, eu estou te exortando. E eu não estou apontando para ninguém aqui, eu estou pregando para todos que estão aqui, todos estão online. Talvez eu acho que tem umas 1000 pessoas online hoje, né? E eu não abri ainda a Bíblia aqui para você. Mas se o Espírito do Senhor está me dando essa palavra para falar a você dessa forma, e você sabe que isso aqui não é normal, vocês que me acostumam a ver pregando, é porque Deus está chamando e puxando a orelhinha de alguém aqui dentro. Nem que se for um. Nem que se for um. Mas tu toma cuidado com a tua vida. Se Deus para um culto, para tudo agora, para falar isso, é porque Ele te ama. E você tem que se entregar a Ele, de uma forma aceitável e agradável. E Paulo diz que nós devemos andar de uma maneira agradável e aceitável, conforme a fé que recebemos. Para mim, ser um cristão verdadeiro e aceitável é minha conduta. É minha conduta. Eu tenho que suportar. Eu estou no trânsito, eu vejo cada coisa sinistra, os caras com carro comigo. Eu olho e falo, rapaz, o que esse indivíduo está fazendo da vida? A Maria que está comigo, a missionária Maria no carro, está bem. Você está vendo, irmã Maria? Olha só. Eu tenho que fingir que eu não estou vendo uma coisa dessa. Porque eu sou um cristão. Eu não vou descer de carro e brigar com uma pessoa em vão. Eu tenho que aprender a tolerar, eu tenho que aprender a esquecer, eu tenho que aprender a ir para frente. Hoje ninguém quer ser mais prejudicado por causa da fé. Ninguém quer dar uma face para bater, nenhuma, nem a duas. Imagine duas. Vocês estão me entendendo? Eu já dei muita minha face para bater. E não é um tapa que alguém vem bater na minha cara. São as ações, as correspondências do bem que fazemos e elas nos tratam com mal, até dentro da minha família. Até dentro da minha família. Tu dá o bem e você recebe um tapa na cara do mal. Tu dá um melhor. Dá uma indignação? Dá, mas o perdão vem, o amor. Eu tenho muito mais. Estou muito acima. Muito acima. Então vocês precisam tomar uma decisão. Você não está bem na sua igreja? Eu não sei qual de igreja vocês são. Alguns são daqui, outros não são. Como está a sua vida? Como você tem se portado diante de Deus, diante dos homens, diante da sua igreja? Isso é sério. Você acha que você pode ficar visitando as igrejas, que você acha que você pode ficar visitando aqui sem autorização do seu pastor. Se você não está satisfeito de ir lá, saia. Mas aprenda a ter compromisso e integridade de caráter, porque Deus não trabalha com quem não tem caráter. Ele não vai te dar as maiores riquezas, o melhor que Ele tem para você e promessa, enquanto você não se ajustar ao que Ele é. Ele não é o gênio da lâmpada mágica.
O Senhor é o Senhor da glória. Que anjos e demônios estremecem diante dele. Estremecem. E a gente, um mero mortal, comedor de arroz e feijão, achamos que estamos com a razão de tudo. De seguir a vida de qualquer jeito que nós queremos. De falar o que a gente quer. Sentar do jeito que quer, levantar a hora que quer para ir para o banheiro. Ficar mastigando chiclete na hora do culto. E o anjo está do seu lado, quer te abençoar, mas você, está mastigando chiclete? Você não podia louvar mais, não? Sempre queremos se autossatisfazer num culto. Mas um culto é para se sacrificar. E quando você começar a morrer para você, se sacrificar para Ele, a vida, a intimidade, ela nasce em você. E depois tudo se torna mais simples. Eu não vou dizer mais fácil, porque a vida não é fácil, mas se torna mais glorioso. O sofrimento para ter uma vida santa se torna mais prazeroso, porque eu estou com Ele agora. As lutas da vida, as batalhas, elas vão vir, continuam vindo. Mas tudo tem um outro sentido para mim. Não é só uma batalha da vida, mas é uma oportunidade de eu crescer ainda mais, e eu cresço com isso, porque Ele está comigo. E você tem que fazer hoje uma aliança com Ele. E um dia que você decidir se entregar totalmente, é nesse dia que a tua vida começa a mudar. Não estou falando totalmente, sabe o que significa isso? Você quer ir embora de casa? Esquece. Vai ter que suportar. A sua vontade? Opa, você vai ter que parar. E vai ter que tomar uma decisão. Que eu vou ter que suportar por amor a Cristo. Eu vou ter que passar por cima de tudo isso. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que sentir dor, eu tenho que sofrer por amor a Cristo. Eu não posso ficar tentando fugir sempre dos meus problemas, fugir da vida, fugir das pessoas, fugir de casamento, fugir dos meus filhos, fugir da minha casa, fugir da igreja. As pessoas estão sendo fugidas. Eu acho que tem fugitivo aqui hoje. Tem alguém fugido aqui dentro que não é possível eu parar 20 minutos já e estou soltando até agora, meu Deus. Será que tem alguém fugido aqui dentro? E Deus está te chamando. Opa! Não se esconda mais de mim. Você não pode mais fugir de mim. É a hora de você levantar um altar de consagração na sua vida. Vou te dar uma pincelada. Posso falar algo para você bem rapidinho? Tem alguns minutos antes de acabar o culto. Posso ou não posso? Eu quero te dizer uma coisa. O culto acaba às 10 horas. Está cheio de trânsito lá fora. Alguém tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus aqui? Mas se eu começar a pregar, eu vou até o fim. Só que eu estou com muito visitante na casa. E os visitantes vão me achar estranho. Mas se você suportar a palavra, eu prometo uma coisa para você. Eu vou pular em cima de você, te agarrar, tu receber o fogo. Fala para o seu irmão agora. Ouça a palavra. Fala, relaxa um pouquinho. Fala, agora você pode relaxar um pouco. Respira fundo. Pega a sua Bíblia. Que eu vou até o final, porque amanhã é feriado. Vocês pedirem. Vamos falar sobre o altar hoje, princípio do altar? Vamos ou não vamos? Vai esquentar o negócio aqui, vai esquentar. Fala, obrigado, Jesus. Vamos começar só bem rápido uma palavra, 2 Crônicas 15, versículo 7. 2 Crônicas 15, versículo 7. Vocês recebem exortação? De coração? Você acha importante isso? Fala, eu não vou fugir mais. Colocaram adoçante nesse jaquinho. Que isso? Depois você olha no rótulo lá para ver se não tem adoçante, hein? Que encontro doce, mano. Muito bom, mas tá bom. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleça as vossas, porque a vossa obra terá. Podia ficar só aqui, né? Vai embora. Vai.
Ouvindo, portanto, Asa, a exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou um novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pela terra de Judá e de Benjamim. Fala, um novo ânimo e uma nova decisão, uma nova postura. Então, quando você toma um novo ânimo no evangelho, você consegue destruir os ídolos da sua carne. Depois você me lembra de entregar uma revelação para a senhora, tá? É assim mesmo, dicionário Tamires. Uma coisa forte. Eu vou ensinar um princípio aqui, vou ensinar um princípio. Eu entrei em espírito e eu descobri algo. E eu falava assim, o seu conhecimento, o que você estudou, e essa força da tua mente se tornou um ídolo na tua vida. Existe dentro de você uma idolatria a si mesmo, da tua profissão. É isso que te bloqueia aqui, e Deus te abençoar. Eu voltei em espírito. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí eu peguei uma chave, eu entendi algo. O perigo que há da independência, do autoconhecimento. Esse é o padrão do Jardim do Éden, a queda do ser humano, o autoconhecimento. Pode ser ciência, pode ser qualquer coisa mais bela aos olhos dos homens. Lembre-se disso, o conhecimento é bom, mas também ele é mau. Mas o conhecimento de Deus é puro, é santo. Então, olha o que eu estou te falando, eu entrei e vi isso. Então você tem que tomar cuidado na tua vida, que toda área que você tem resistência a obedecer, é porque tem um ídolo em você. E você vai ter que descobrir aonde está a idolatria a si mesmo. E quando você começa a identificar a auto-idolatria, fala, cara, eu sou idólatra. Eu sou idólatra à minha profissão. Eu sou idólatra ao meu conhecimento. Eu sou idólatra à minha beleza. E é verdade? É verdade. Tem pessoas, não estou falando só, tem pessoas que é idólatra à igreja evangélica. É idólatra a homens de Deus. E tem homens de Deus que é idólatra ao dinheiro do povo. Fala, profeta! Irmão, quem está livre de julgamento pode falar à vontade. Por isso que você tem que estar puro. Fala, novo ânimo. E se desfez dos ídolos, dos cultos abomináveis que campeavam pela terra de Judá e Benjamim, como também por todas as cidades que tomaram a região montanhosa e Efraim. Restaurou o quê? O altar de Yahweh, que estava diante do pórtico do Senhor. Fala, restaurou o altar. Todo ponto de transformação na sua vida começa na restauração do altar. Na antiga aliança, o altar era algo físico. Existia 4 tipos de altar. Vamos lá. Número 1. Fala, 4 tipos de altar. Altar feito de terra, Êxodo capítulo 20, versículo 24. Você vai ter que ser bem rápido aí, só bem rápido. Ok. Aqui ele ensina sobre, um altar de terra. E sobre ele sacrificarei os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão. Vamos lá. Altar de pedras, Êxodo 20, versículo 25. Só passa um versículo. Edificareis um altar de pedra, e não fareis pedras lavadas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vos estarei profanando. Então, eles não podiam pegar os utensílios para colocar pedra bonitinha, não. Tinha que pegar pedra do jeito que ela pura, levantar ela e colocar, edificar o altar do jeitinho que ela era, tirar da terra. Não faça nada nela. Tem um princípio para isso, eu vou te ensinar. Altar de terra, altar de pedra, altar de madeira. Êxodo 24, versículo 1. Depois disso ordenou Moisés, sobe ao Etarã, 70 litros. Ih, vou ter que chegar bem longe aqui, peraí. 27, 1, varão. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia. Pronto. Vamos lá. Fala altar de bronze. Êxodo 38, versículo 1 ao 2, fala sobre o altar de bronze. E altar de ouro, Êxodo 37. Amém? E porque a Bíblia ela te deixa claro que existem 4 tipos de altar que você pode edificar ao Senhor. Na sua vida você tem dimensões de relacionamento com Deus. E com acesso ao reino dele.
com crescimento espiritual. O altar de terra, altar de pedra, altar de bronze e altar de ouro. Cada tipo de altar desse representa uma fase da sua vida. Representa uma dimensão que você entra. O primeiro altar que nós levantamos é o altar de terra, que fala da simplicidade, a dependência. É onde você não tem recurso, você não tem força, você é pequeno. Representa uma área da nossa vida quando nós começamos a nossa comunhão humilde, simples e pura da glória de Jesus Cristo. Altar de terra. E por que altar? E antes de eu dar os detalhes para você aqui, deixa eu te falar hoje o que o altar simboliza na nossa vida. Vamos falar? Fala, altar é o meu coração. Bom, maneira bem prática para você. Aonde está o altar hoje? No seu coração. O altar é o seu coração. É o seu lugar de relacionamento entre Deus e homem. Na antiga aliança, o altar simbolizava conexão, relacionamento onde Deus e o homem se encontravam. O altar é onde tinha as manifestações e as revelações de quem Deus era. E toda vez que Abraão levantava o altar, havia uma nova revelação de Deus para ele. Amém, amém? Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de reconhecimento. Amém? Posso continuar? Fala, altar é lugar de decisão. Então toda vez que os reis iam tomar uma grande decisão, eles primeiro iam para o altar. Eles consultavam a Deus no altar. Eles invocavam a presença do Eterno para tomar grandes decisões. Fala, altar é lugar de reconciliação. Quando Jacó e seu sogro se reconciliaram, levantaram um altar de pedra. Ali eles fizeram um acordo, tiveram uma reconciliação e estabeleceram um altar. Então significa que na sua vida, quando você está edificando o teu altar, ou exaltando a Deus, você vai ter um momento que você vai se reconciliar. Isso faz parte do seu altar. E no seu altar, na sua comunhão com Deus, haverá momento que Deus ele vai exigir de você reconciliação. É no altar do seu coração onde você vai tomar suas grandes decisões. E as maiores decisões do homem não tomam pela razão, ele toma pelo coração da glória de Jesus Cristo. Vamos lá. Fala, altar, lugar de entrega, lugar de encontro, lugar de honra, de relacionamento. Fala, reconhecimento. Altar hoje é um símbolo de adoração e consagração de uma vida dedicada a Deus. Amém? Já que você entendeu isso, eu volto para o altar de madeira, de terra. O altar de terra simboliza a sua simplicidade e humildade. E quando nós estamos começando na fé, nós vamos sempre naquela dimensão da humildade, da simplicidade. Eu não sei de nada, estou começando agora. Esse é o teu primeiro altar que você levanta a tua vida, você entrega o teu coração de uma forma simples e humilde. O altar de pedra, fala, altar de pedra. Ele simboliza uma permanência e estabilidade. É quando você toma decisões onde pecados e coisas que na sua vida te embaraçava, lutas que você se encontrava, agora você tomou uma decisão, você começa a permanecer num estado mais pleno de fé, você começa a ser uma pessoa mais sólida, você não é só aquela pessoa inocente, um bebezinho na fé, amém, amém? Agora entra a estabilidade, significa que a tua estrutura de fé e de comunhão, ela se torna mais sólida, amém? Mais estável da glória de Jesus Cristo. Altar de madeira simboliza a flexibilidade da natureza espiritual para todos os momentos da vida. Significa que a sua comunhão com Deus agora, ela é exalada. Aonde você vai, você leva o altar de madeira da glória. E quando Deus fala para Moisés fazer o altar de madeira e revestir esse altar de madeira, ele podia ser transportado. Isso simboliza que há uma esfera na nossa vida que as pessoas vão começar a ver nós como um ponto de referência, um portadores da glória. Aonde nós entramos, a unção entra junto, a presença, porque o altar está edificado numa dimensão aonde nós vamos exalar Cristo para os que estão lá de fora, da glória de Jesus aí. Meu filho, me ajuda no microfone, você tem que ficar mais rápido, meu filho. Amém, amém? Fala, o altar. Então, o altar de madeira é algo móvel. Segundo, dentro da própria cultura judaica dos rabinos, diz que o altar de madeira representa uma flexibilidade espiritual, onde todos podem ver o que nós estamos sacrificando, quem nós somos, aleluia, da glória a Jesus. Eu costumo dizer que há 3 revelações quando Deus começa a manifestar na nossa vida. Deus em nós, fala, Deus em nós. É quando Deus está se revelando para você no particular, você está conhecendo a simplicidade de fé. Quando Deus se revelou a mim, meu querido, eu me trancava no quarto, não existia mais mundo para mim. Eu larguei os amigos, larguei tudo esse mundo e comecei a buscar Deus na casa de Deus e Deus estava se revelando em mim.
Depois fala, Deus sobre mim. Quando Deus começou a se revelar sobre mim, Ele começou a me injetar o temor. Ele começou a falar, bebezinho, você não é mais o bebezinho que toma leitinho, agora é a hora de você comer um alimento mais sólido. Você está aqui para me servir, eu não estou aqui para ficar te servindo. As minhas bênçãos alcançarão dentro do padrão da obediência. E Deus vai mudar a tua dimensão de fé. Você deixa de ser um bebê para ser uma pessoa mais madura na fé. Aí você vai entender que Deus está acima de tudo na tua vida, não importa o que você passe. Não adianta ficar choramingando, você tem que tomar posição e dependência dEle e honrá-lo e respeitá-lo, da glória de Jesus Cristo. Fala, Deus através de nós. Agora entra a sua unção sacerdotal. É quando Deus está se revelando através da sua vida para outros. Aleluia! Fala, é o nível da comunhão, onde eu manifesto o reino. Fala o poder e a unção da glória de Jesus Cristo. Tá bom, já que você aprendeu isso aqui, vamos continuar seguindo em frente. Eu apertei aqui para acelerar o vídeo. Vamos lá. Fala, altar de bronze. Vai chegar um momento da tua vida que tu vai ter que ter um altar de bronze. E não acha que isso aqui é figurativo, isso aqui é sério. Isso aqui é real. Porque o altar de bronze suportava fogo. Significa que você vai ter que ter um tipo de altar na tua vida, que você chega numa dimensão de fé, que as tribulação, perseguição, angústia e deserto chegam na tua vida. E quando eu cheguei nessa fase da minha vida, meu querido, meu altarzinho de madeira já não estava dando mais certo. Porque o fogo queima a madeira, eu falei, Senhor, e agora? As pancadas da vida, a pedra não suportava, nem areia. E Deus me levou para um outro nível de altar. Foi quando Deus começou a me dar uma nova estrutura de fé. O meu coração foi se rendendo a Ele numa nova dimensão, aonde eu me entreguei tão poderosamente que eu comecei a suportar a guerra. Aí começou a se levantar até o cachorro da vizinho, os macumbeiros, começou a se levantar contra mim, a igreja, até o pastor da igreja se levantava contra mim. Era minha mãe, era meu pai, era todo mundo. Falei, todo mundo está contra mim? Quem já passou essa fase aqui? Quem já passou a fase da síndrome de perseguição? Parece que todo mundo está te perseguindo, é verdade, não é? Irmão, todo mundo está te perseguindo, não é possível que está tudo dando errado, todo mundo está contra mim. Fala, um novo altar está sendo levantado? E Deus te dá um altar de bronze, ou seja, a dimensão do teu relacionamento com Deus toma uma nova estrutura. Você começa a suportar o fogo das tribulações. Mas quando tu suporta fogo, tu pode carregar fogo, aleluia! Aleluia! Fala, quem suporta fogo da tribulação, pode levar fogo. Fala, que para atacar fogo. Isso na cara do diabo, não na cara do teu vizinho, tá? Mas na cara do diabo. Fala, altar de ouro. Depois que você passa as fases, eu vou ensinar as 4 altares de Abraão. Para você chegar no altar de ouro, e Abraão chegou nele. Ele chegou no nível espiritual, aonde ele já era próspero, rico. Ele chegou em todas as dimensões, ele já chegou em toda a plenitude das disciplinas espirituais, e a evolução moral e espiritual dele tinha atingido a dimensão mais plena que um ser humano na Terra podia atingir. Você não está entendendo? Abraão, com 99 anos de idade, ele recebe uma nova revelação do Eterno, que rejuvenesce ele ao ponto de fazer um homem de 100 anos de idade, com o corpo amortecido, ter relação sexual com uma velhinha de 90 anos e ter um filho. Você não pensou por esse lado. E você tem que pensar, e você tem que pensar assim, é verdade. E não só isso, ele viveu o tempo suficiente para disciplinar, para ensinar Isaac. E ele estava tão forte que ele subiu o Monte Moriá. E levou o filho dele. E eu estava pensando que o Isaac tinha uns 25 anos, eu fui estudar a verdaderidade do Isaac naquela época ali. Ele tinha entre 37 anos a 43 anos de idade, meu querido. Você quer ouvir eu falar? Bom, se você não edifica seu coração ao altar, ou seja, se você não entra na dimensão da comunhão, da revelação, da integridade, de uma entrega verdadeira ao Evangelho, para receber a estrutura do reino de Deus sobre a sua vida, você nunca entenderá a lei do sacrifício. E só cresce dentro do Evangelho quem entende e opera na lei do sacrifício. Meu querido, presta atenção no que eu estou te falando. Hoje, por exemplo, um dia eu levantei sacrificando. Meu primeiro pé é sacrificando, não come.
Daqui a pouco eu estou ofertando. Deus falou, você quer que abençoe o seu irmão lá, meu irmão mais velho? Eu quero que você faça isso, isso, isso. Sacrifício. Faça isso o dia inteiro sacrificando. Porque é uma lei, para quem tem altar, pode colocar sacrifício. Porque tem pessoas que trazem sacrifício, mas não tem resposta, porque não tem altar. E quando a pessoa não firmar uma aliança, um relacionamento com Deus, e edificar uma vida que é um altar, onde Deus pode se manifestar em você. Você não pode sustentar as bênçãos, a revelação. Tu não pode suportar o fogo do Espírito que está aqui. As pessoas se escandalizam. Elas acham que isso não é necessário porque não tem altar de bronze ainda. Posso continuar ou não? A lei do sacrifício é baseada em algo que tem que morrer para que algo possa nascer. Porque tem pessoas que elas ofertam, mas depois duvida da oferta que está fazendo. Porque não tem altar. Porque tem pessoas que vai e dão para o evangelho e depois quer de volta. E ela se arrepende. Porque não tem altar. Deus na minha vida, Ele foi me pedindo de acordo com o altar que Ele foi me estruturando. Chegou tempo da minha vida que Ele falou, filho, eu quero isso de ti. Eu estava preparado. As pessoas às vezes querem se entregar a Deus, achando que pode fazer a obra dele, que pode dar passos maiores. Meu filho, aprenda a se render e edificar a sua vida na presença. Sabe qual é o problema da religião? Fica mandando colocar fogo, colocando oferta na fogueira santa, e o povo não tem altar, aí depois está tudo processando a igreja. Ficam pobres, perde tudo, porque não tem altar. Não tem altar. Eu já cheguei em um momento da minha vida de extrema necessidade. Que o dinheiro que eu tinha era para me suprir o que eu precisava. E Deus falava, eu quero que tu oferte tudo. Mas eu tenho altar. E eu fui e dei para as pessoas dinheiro. Ofertei para os pobres. E eu precisando extremamente daquele recurso. Mas eu tinha altar para suportar o momento da aprovação, meu querido. E eu suportei, daqui a pouco a bênção volta dobrada. É isso. As pessoas não têm altar, elas não têm paciência para esperar em Deus. Não têm paciência para ver a boa mão do Senhor agindo a favor delas. Elas murmuram, elas desacreditam. E o anjo está chegando com a bênção, mas ela não tem altar, mas não suporta o tempo, não espera. Altar na sua vida é o que te dá estrutura para suportar o tempo. Abraão esperou e suportou o tempo. 25 anos esperando a promessa. E você está há 2 anos no evangelho, ainda dando manco, ainda quer exigir que Deus faça algum milagre por você? Faça um milagre para Deus, se entregue a Ele. O que demonstra que está no coração do homem não são suas palavras, mas sim as suas ações, a sua entrega. O que prova a sua fé não é o que tu diz, mas é o que você sacrifica. Que prova quem é um homem de Deus, ou quanto ele sacrifica de si mesmo. E para se sacrificar, você tem que ter altar. Você tem que entrar num ambiente de conhecimento, relacionamento, aprofundamento da presença dele. Não, eu posso continuar pregando ou não posso? Então dá um glória a Jesus aí. Escute aqui, eu vou falar para você, fala, ninguém será maior do que está disposto a sacrificar de si mesmo. O homem é do tamanho daquele que está disponível a se auto-sacrificar, a se entregar a Deus. Altar é lugar de sacrifício. Falo da maneira espiritual para você, o seu coração. Cada decisão que tu toma é um sacrifício em prol do reino dele. Isso é um sacrifício. Orar é sacrificar, jejuar é sacrificar, ofertar é sacrificar, socorrer os pobres é sacrificar. Ser santo é sacrificar. Estar no culto é sacrificar. Fazer votos é sacrificar. Fazer propósitos é sacrificar da glória de Jesus Cristo. Fala, mas é isso que me faz crescer? É o quanto eu estou sacrificando? Um dia que eu parar, irmão, de me sacrificar, de orar, de jejuar, de ofertar, de dar o que Deus me pede, de lutar para as pessoas, eu paro de crescer. Fala para o seu irmão, você é do tamanho daquilo que está disposto a se entregar e sacrificar.
O seu altar é medido pela sua própria renúncia pessoal. Fala, o segredo no Evangelho é a renúncia pessoal. Fala para o seu irmão, tu entendeu? Fala a verdade. A gente tem que ouvir 1 milhão de vezes para reforçar o que a gente já sabe. É verdade, não é? Porque sempre essa carne sem vergonha quer fugir. É verdade ou não é? Mas, se é pouco a pouco, é na sua entrega, ele vai aperfeiçoando o seu altar. Fala, Deus está modelando a minha vida como um altar, aonde ele pode se manifestar, aonde ele pode se revelar. Calma, eu vou chegar um pouquinho longe com você aqui. Posso ir ou não posso? Vamos falar sobre os 4 altares de Abraão, na vida de Abraão. Vamos falar o primeiro, bem rápido, com você. Altar de Siquém, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Aqui tem uma revelação para nós aqui. Toda a história de Abraão, caminhada de Abraão, olha para mim, fala, é a minha história. A história de Jacó é a sua história. Porque um dia na vida tu foi um suplantador. Um dia tu foi uma mentirosa, um mentiroso. Um dia você teve que encarar os fatos, a realidade. Você teve que bater de frente com aquela sombra do teu passado que você não queria ver nem pintada na tua frente, que você pecou contra ela. Não, você não está entendendo. Ali é a tua história também. Aqui nos ensina a nossa caminhada de fé. Tudo que é exemplo, é revelação. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Dá glória a Jesus Cristo. Aqui, ó, ele foi num lugar chamado Siquém. Fala, Siquém. Ok, Siquém. E ali, passa aí mais um versículo. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu, é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahweh. Portanto, ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Fala, todo novo encontro que eu tenho com Deus. É a hora de renovar meu altar? Ou de levantar um novo altar? E escute que isso aqui é verdade. Todos vocês estão aqui, presta atenção. Eu vou pregando, eu vou ministrando, eu vou fazendo, tudo tem que ser feito. Mas de repente, pum, o Senhor vem a mim, aparece a mim. Ele me para. Me leva para as dimensões de espírito, eu fico mergulhado. Eu tenho um novo encontro com o Senhor. E neste novo encontro, o negócio se estreita do meu lado. Eu quero mais de ti. Eu quero uma nova aliança, eu quero isso de ti. E o Senhor me revela claramente que está falando comigo. Eu falei, Senhor, eu estou disponível, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E tudo muda na minha vida. Tudo muda, estou te falando sinceramente, tudo muda. De repente, tu vê um outro apóstolo subindo aqui pregando, que eu tive um novo encontro com ele. Fala, sempre teremos um novo encontro. Fala, ele vai me encontrar de novo. Ele te encontra e fala assim, estou voltando, hein? Espera, me aguarda. Ele vai te pegar. Ele vai ajustar as coisas com você na terra. Ele quer te levar. Mas todo novo encontro, repete comigo. Eu preciso de um novo encontro. Cada novo encontro ele nos refaz. Ele nos eleva. Mas você precisa estar andando na dimensão da comunhão e do sacrifício. Se você abandonar a dimensão da comunhão e do sacrifício, não vai ter nenhum encontro com ninguém não, meu filho. A não ser com o chifrudo. Quem está comigo? Dá glória a Jesus aí. O primeiro altar que Abraão levantou, fala, altar das promessas. Quando Deus começa a fazer promessa na tua vida, é momento de sacrificar. É momento de falar, Senhor, eu me agarro às promessas, eu levanto um altar, significa, eu estou te entregando um novo nível de adoração e sacrifício da minha vida. Aleluia! Quando Deus começou a me fazer as promessas, escute o meu altar. Você vai entender o processo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me entregar. E a edificar a minha vida na direção das promessas. Eu queria que as promessas acontecessem na minha vida. Ali Deus apareceu a Abraão. Sabe o que significa isso? Essa palavra em hebraico. É um aparecimento como se fosse uma prova. Eu não estou te dando a mim para você. Eu vou te fazer uma promessa, mas eu estou sondando teu coração. Eu vou te mostrar em hebraico para você. Não é aparecimento como simplesmente uma visão que Deus faz uma promessa, um relacionamento. Abraão estava desenvolvendo um relacionamento.
E aqui entra o primeiro altar de Abraão, da glória a Jesus Cristo. A palavra Siquém significa ombro e costas. Ela tem duas raízes. A primeira raiz dela, Siquém, significa raiz, ato ou de ser diligente. E em termo hebraico é levantar cedo para trabalhar. Abraão, agora adiante você vai começar a trabalhar pelas promessas. Siquém, ombro, aquele que suporta peso e trabalha, dirigente. É isso que significa Siquém. Abraão, a partir de agora você vai ter que começar a lutar e a batalhar e ser diligente para conquistar as promessas. Esse é o seu momento que você se dedica, começa a se dedicar pelo caminho, fala, pelo caminho do Evangelho. Fala, momento da minha cruz. Nosso primeiro sacrifício, nosso primeiro altar é a nossa decisão de negar a nós mesmos. Fala, ser diligente. Olha o celular, meu querido. Fala, carrega a sua cruz. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual o som de fundo aí? Porque eu estou quase parando de pregar aqui. Você quer ouvir a palavra ou não quer? Ok. Gênesis capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão. Darei você essa terra. A palavra apareceu em hebraico, rash. Inspecionar e perceber. Esse apareceu aqui, Deus fez uma inspeção nele. Eu vou te fazer uma promessa, mas não é garantia que você vai conquistar. A minha palavra que eu estou te dando é uma prova para saber aonde você quer chegar comigo. E Deus aparece para inspecionar Abraão. Vamos fazer um teste com você, Abraão. Quando Deus ele te faz promessas, Ele espera um movimento do teu coração em direção à obediência. Quando Deus começou a fazer as primeiras promessas na minha vida, era inspeção, sabe o que significa? Ele não me abria totalmente, Ele não falava profundamente. Ele falou, vou te levantar, você vai ser um grande homem de Deus. Mas Ele não me revelava quem Ele era ainda. Ele estava construindo um altar de relacionamento com Ele. Eu comecei a passar a ser uma pessoa diligente na minha fé. Eu acho que se você for comigo até o final dessa mensagem, pode edificar muito a sua vida aqui hoje. Eu tenho certeza que eu estou te falando aqui. Promessa se aponta o caminho, ela não te garante conclusão. E à medida, vou dar um pulo na minha vida, à medida que eu fui avançando, Ele já não falava comigo me inspecionando. Ele abria as dimensões, me mostrava sobre as nações. Ele me revelava a sua glória. Você falava assim, você é o meu ungido. Já não falava, eu vou te fazer. Você é. Deus falava comigo, vou te fazer. Mas um dia Ele falou, você é o meu ungido. Não era mais uma inspeção. Eu já estava em uma posição. Eu quero que você entenda que o primeiro altar na vida de Abraão foi um altar de ele aprender a carregar e a suportar. Tudo que ele, daquele momento diante da vida dele, ele ia ter que aprender, todas as guerras que ele enfrentaria, todos os processos da vida que ele teria que suportar. Ele tomou uma decisão em Siquém, de andar ombro a ombro com Deus. Ele suporta piso, aprender a ser dirigente e a sacrificar a vida dele pelas promessas que Deus estava colocando ele. Mas Deus, quando faz a primeira promessa e fala com Abraão, ali em Gênesis, ali que nós lemos agora, o Senhor estava testando o coração de Abraão. Na vida de Abraão, ele passou por muitos testes. E nós vamos chegar ao último altar da vida de Abraão. Que quem sabe, Deus está falando com você aqui essa noite. Vamos pular, segundo altar, Betel, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Preste atenção que no versículo 7, Deus aparece a Abraão. Olha atenção, vamos seguir aqui. Gênesis 12, 8. Isso. Volta um versículo. Ok. Então o Senhor apareceu a Abraão, Gênesis 12, 7. E fez uma promessa, testando ele. De um versículo para outro versículo. Pula aqui, pula o versículo 8.
Dali ele prosseguiu. E o que Abraão fez? Presta atenção na vida, e exatamente acontece comigo, com você na vida. Isso aqui é o segundo tipo de altar que você vai ter que ter na sua vida. Na sua vida você não vai ter só um altar. Espiritualmente, haverá dentro de você altares para o Senhor. Sacrifícios que você vai fazer, promessas extraordinárias que você vai edificar algo para Deus através da sua vida. Vai demandar tempo, obediência, luta, finanças, para que aquele altar, através da sua vida, seja para o louvor e a glória, para o cumprimento de promessas, para que Deus seja glorificado. Vou te dar um exemplo. Eu prometi que as rendas do meu ministério, tudo Deus me desse. Troca o fundo aí, volta o fundo. O Senhor falou para mim, eu fiz um voto com Ele. Eu darei isso às crianças e aos pobres. Eu levantarei um altar nessa nação. Eu lutarei para que isso aconteça. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Betel, fala Betel. Desculpe, ore no Espírito Santo, porque eu não sinto disposição de vocês receber essa palavra aqui. Ore no Espírito Santo. Não sei se... Ore no Espírito, ore mais alto, ore no Espírito. Eu paraliso a força de principado aqui na mente de pessoas aqui dentro. Eu libero o Espírito apostólico sobre vocês agora. Se você quiser levantar e ir para casa, você pode levantar e ir para casa. E você está muito abençoado já. Ore mais em línguas, ore mais alto, mais alto. O mal que às vezes achamos que é só uma palavra. E se esquece que tem um apóstolo pregando. Antes de eu entrar nesse altar aqui, eu vi já 2 dias, o Senhor falou assim, o anjo do apóstolo vai ficar no ministério por esses meses para trazer eles uma dimensão de grande mudança na vida do ministério. Vocês são tardio, não estão entendendo. Não seja tardio. Há anjos ministradores aqui. Betel é lugar de decisão. Abraão, ele foi testado, uma promessa, para Deus sondar o coração dele, inspecionado, eu vou fazer isso da sua descendência. Ele levanta um altar, ele adora a Deus, ele sacrifica, ele sela aquela palavra, mas ele avança para Betel. E Betel é lugar de encontro, fala lugar de encontro, lugar de decisão. Jacó, ele fez uma decisão, ele fez um voto em Betel, que se Deus prosperasse ele, e desse sucesso na viagem dele, na vida dele, ele daria 10% de tudo que Deus desse na vida para ele. Ele devolveria a Deus em sacrifícios e ofertas. Betel é lugar de escolha de caminhos. É lugar de decisão na sua vida. Chega uma hora na sua vida que você vai ter que decidir quem você é e o que você realmente quer. Você tem que sair dessa primeira dimensão, Deus está falando promessa, mas você ainda não decidiu a promessa ainda. Tem muitas pessoas que têm promessa aqui dentro, mas ainda não decidiu edificar uma vida, um altar na sua vida, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida e na sua família. Você está sendo tardio até quando? Eu tenho absoluta certeza que há uma exortação nessa casa hoje. O Senhor quer nos dar o altar porque Ele quer construir um altar em nós através do Espírito Santo, para termos poder e força para suportar guerra, para termos autoridade para a conquista, para andarmos na dimensão do Espírito, conquistar o reino e trazer reino, estrutura para a terra. Quem está comigo fala amém? Em Betel, dali prosseguiu Abraão, rumo à colina do leste de Betel, onde armou seu acampamento. Tendo em Betel o oeste de Ai, ao leste, edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Presta atenção, a coisa aqui agora muda. Agora o coração de Abraão, ele toma uma decisão. Eu vou levantar um altar para te louvar e para te adorar. O Senhor se manifestou a mim em Siquém.
Mas agora em Betel, é eu que quero me manifestar a ti. Se o Senhor apareceu a mim, tu me fez promessa. Mas em Betel, é eu que faço a minha promessa. Betel, Jacó fez a sua promessa, é o lugar de promessa. É o lugar de uma escolha na sua vida. É onde você levanta um altar de grandes escolhas e mudanças no rumo de toda a tua história. É lugar de votos. É lugar de consagração. Betel é para você se consagrar e escolher o seu caminho. Porque toda vez que um profeta chegou em Betel, uma escolha, uma decisão, uma direção, eles tinham que tomar na vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí? Abaixa só um pouquinho. Quem está comigo fala amém. A palavra Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Porém, existem duas palavras de raiz na palavra Betel. E uma delas é Ai, monte de ruínas. É um altar de decisões e escolhas de caminho. É onde deixamos as ruínas para trás. Uma das raízes dessa palavra é ruínas. Porque o lugar de Betel é o lugar de reformar. É onde você escolhe deixar as ruínas para trás. Jacó estava arruinado nas suas emoções, ele estava sozinho. Sem pai, sem mãe, sem irmão, saiu fugitivo da sua casa. Mas quando ele chega em Betel, e ali no lugar de dor e sofrimento, ele faz uma escolha na sua vida. E na sua vida você vai ter um altar chamado altar de escolhas, que é onde vai sacrificar, vai doer, mas é onde vai te transformar. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Se você está em Betel hoje, você vai ter que fazer uma escolha já aqui. Você vai ter que escolher deixar certas coisas para trás que estavam te atrapalhando em andar no caminho das promessas. E na minha vida eu tenho um altar de escolhas. Essas grandes escolhas, todas as escolhas que eu fui escolhendo pelo reino, decidindo. Por mais que me doía, meu sentimento, minhas emoções, a minha vida, eu fui consagrando e eu fui edificando um altar das escolhas. Então eu tenho testemunho, eu tenho sacrifícios nessa dimensão da minha vida, das escolhas. E todos os caminhos que eu escolhi e segui a direção dele, foi onde o testemunho, o sacrifício no meu altar, na minha própria vida. Foi trazendo o quê? O louvores a Deus. E sacrificar em hebraico significa adorar. Tudo que você escolher agora, todas as decisões mais difíceis que sejam na sua vida, isso vai se convergir em louvor, em adoração ao Senhor. Repete comigo, todas as minhas escolhas que me colocam diante das dores, sofrimentos, elas se tornam em louvor, em comunhão com Deus. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento que você suporta e você continua decidindo adorá-lo, se converge em maturidade e em intimidade com Deus. Todo o sofrimento da minha vida que eu tenho um altar, eu suportei. Todas as dores que eu suportei, as decisões que eu tive que tomar, as escolhas, por mais que eram duras e difíceis para a minha vida, elas me proporcionaram intimidade e maturidade. O problema é, quando Deus quer estar edificando o seu altar de escolhas na sua vida, as pessoas são imaturas, elas não aceitam dor, elas não aceitam perda, elas não aceitam um retrocesso na vida, elas não aceitam mudanças, elas não aceitam abnegar a sua carne, abnegar os seus desejos. Fala, é tempo de decisões na minha vida. Eu não posso ficar como estou. Fala, eu tenho que restaurar o meu altar de decisões. Fala, é a hora de eu adorar Ele. Fala, em todas as circunstâncias. Quando tem um altar, eu posso adorá-lo. Fala, glória a Jesus Cristo. Vocês estão se interessando por isso que eu estou falando? Agora, olha que coisa linda isso aqui, presta atenção, porque aqui é o seu caminho de vida e de fé. Gênesis capítulo 12, versículo 9, só passa um versículozinho para frente. Presta atenção. Abraão está em Siquém. E a Bíblia diz, e dali ele partiu para Betel. Ele está em Betel. Ele levanta o altar em adoração, ele tem um derramar do coração dele para Deus. Ele está se entregando à intimidade com Deus em Betel, meu querido. Ele levantou o altar voluntário. E depois de Betel, depois que ele entra na comunhão, depois que ele levanta o altar ali de decisões, ele atinge uma comunhão com Deus, porque foi em louvor e adoração. Eu quero que você me entenda, presta atenção. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Eu quero que vocês entendam isso aqui.
Um versículo que você está lendo aqui tem muitos dias e muitas horas de estrada aqui. Um dali que você ouviu, talvez ele passou 3 anos. Você tem que entender que Gênesis, ele resume longas histórias em curtos versículos. Então, para você interpretar isso aqui, você precisa entrar e mergulhar em cada palavrinha. Não tenta ler por cima a Bíblia. A regra da interpretação em espírito, Deus me revela o versículo, eu entro na interpretação em hebraico, eu puxo as raízes, e depois eu entro em oração, e Deus começa a me mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Esse é um grande segredo. Eu quero que você entenda que no versículo 9, mais tarde, e esse mais tarde nós não sabemos quanto tempo que ele ficou em Betel, mas ele foi para um lugar chamado Negueb. Negueb. Onde era Negueb? Negueb é deserto. Lugar deserto. É um território do sul de Negueb, era um deserto, era um lugar muito difícil. Ele sai de um lugar bom de adoração e louvor, e agora ele decide passar uma região do deserto. Fala, existe um altar, e Deus vai levantar esse altar na minha vida. O altar de bronze. Fala, eu vou ter que passar, eu vou para Negueb. Mas agora que tem um segredo aqui. Negueb é lugar de deserto. É um lugar solitário. E você vai entrar numa dimensão com Deus que você vai ficar solitário na vida. Vamos passar os desertos que ninguém pode nos socorrer. É o altar da intimidade. É o lugar de encontro, é o lugar de suportar. Porque ali nós estamos sozinhos. Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto é lugar de tentação, de provação, de sofrimento, de resistência, mas é lugar de milagres. Fala para o seu irmão, não importa o deserto que você esteja. Se você está mantendo um altar, vai ter milagre. Você tem que entender que é dentro dessa dimensão do deserto que Deus te ensina a romper de dimensão de fé. Porque quando nós entramos no deserto, e Abraão, ele mais tarde, ele foi para Negueb. O que ele foi fazer em Negueb? Porque tinha um segredo em Negueb. Que se você ficasse em Negueb, por máximo que aquilo ali era o deserto, e a Bíblia ensina isso, as torrentes de Negueb. As torrentes de Negueb eram no momento que vinha o inverno, tudo que virava gelo depois se tornava em água, uma grande torrente de água. E você tem que entender, quando você entra nessa dimensão com Deus, o seu altar está sendo edificado na intimidade. Ele vai fazer brotar água no deserto para você. Você vai entender que diante de todo o seu sofrimento vai se convergir em vida e intimidade. Irmão, todo deserto que eu entrei na minha vida, o meu altar de intimidade, porque é ali onde estamos só, ali onde você vai depender do milagre, ali não tem ninguém para te socorrer, ali é entre você e Ele. Então, se as pessoas estão esquecendo de você, você está sozinho na vida agora, ou aproveita isso. Israel brigou com Deus, fez mimo com Deus, mas ninguém tirou o povo dos 40 anos, meu querido. Vocês vão ficar 40 aninhos aqui dentro. Quando eu decidir a hora de sair, você sai. É o momento que ele vai afunilar a tua fé, vai elevar o seu nível de fé. Porque quem sabe suportar provações, tempos secos, difíceis, é aonde você vai extrair as fontes mais profundas do relacionamento com a presença de Deus. É onde você vai beber da água da provisão. É onde Ele vai fazer que as torrentes de Negueb cheguem até você. Abraão foi para Negueb, mas ele sabia que aquilo ali tinha torrente de água viria ali. E sabe o que a Bíblia diz no livro de Isaías? Olha que maravilha isso aqui. Isaías, no seu capítulo 44, versículo 3. Porque despejarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre terra seca, derramarei meu espírito e a minha bênção sobre a sua descendência. Dá glória a Jesus Cristo. E por que Abraão foi para Negueb? Em Gênesis 13, Abraão retorna de Negueb, uma parte importante da vida,
pois era a conexão com o seu destino, sua jornada estava próximo a um novo ponto de partida. Escute o que eu vou te falar agora. Em Salmo 126, versículo 4 ao 6, as torrentes de Negueb eram as estações de grandes chuvas. Havia um milagre em Negueb, que por máximo que era um lugar deserto, mudava tudo. E quando eu estou dentro de deserto, Deus muda toda a circunstância ao meu favor. Ali é o momento que você está aprendendo a depender do que Ele é, não do que você tem, não do que você pode, não do que alguém faz por você. Ali nem você pode, ninguém pode, ali só Deus pode. Fala para o teu irmão, você está no deserto, você está bem. Fala para o seu irmão, você está mais seguro no deserto. Quando um irmão está no deserto, não se preocupa, ele não pode fazer muita coisa contra ninguém. Não pode, você perde a tua força. Você fica mais sensível, você fica mais dependente das pessoas. Quando está tudo bem na tua vida, você está em Betel só adorando, louvando. Aí de repente tu cai no Negueb. Porque Deus prova a consistência da adoração e da devoção é no deserto. Ele prova o seu altar de Betel, de escolha de caminhos, na provação. Em Betel ele escolheu o caminho, decisões. Mas no Negueb, que o negócio foi provado ou não? Você fala, Deus eu quero, Deus eu levanto o altar, entrega minha vida, e Pai, adora e louve, e daqui a pouco você está no vento? O que está acontecendo na minha vida? Ele está te provando. E por que Deus prova o homem? Porque Ele não quer que você se engane com a falsa adoração. 2, Ele não quer que você se engane com coisas genéricas, superficiais, religiosas. 3, Ele quer que você conheça a consistência de quem Ele é. 4, Ele quer mudar você naquilo que Ele é. Ele quer te dar a si mesmo para você. Então vai doer, vai sentir dor, vai chorar, vai gritar, vai xingar, mas daqui a pouco me perdoa. Tu vai fazer o que for, mas Deus vai te pegar. Fala pro teu irmão, Deus vai te pegar, crente. E tem um deserto de... Peraí, acho que eu vou... Ou vai querer mais ouvir esse pregador? Tem um deserto chegando na tua vida. Eu quero ver você dar glória agora. Não, porque o adorador no deserto faz festa. E Deus falou para o povo lá no Egito, Moisés falou para Faraó, libera o meu povo para fazer 3 dias de festa no deserto. Para me adorar. Então Deus vê o deserto lugar de grande adoração. Fala para o teu irmão, quer a tua aprovação? Está se convergindo em grande adoração. Fala, quanto maior a tua aprovação, mais profunda é a tua adoração. A consistência, a profundidade da minha adoração, meu filho, pois o deserto é a provação que eu suportei. Acho que você não entendeu, não. Você quer passar no deserto de novo para você entender? Fala pro teu irmão, se você não entendeu o que o apóstolo falou, o deserto está chegando. Só crente espiritual uma mensagem dessa aceita. E ainda com alegria lá. Por que vocês estão rindo? Porque tem uma verdade nisso. Aleluia! Fala pro seu irmão, deserto dói, mas transforma. E sabe o que é maravilhoso quando você está na estação deserto? Deus vai ter que tirar alguns impedimentos da sua vida. Ele começa a remover pessoas que não têm propósito de andar mais com você. Ele tira os excessos de preocupações. Ele tira o excesso da vaidade. E é uma estação da vida real. Isso é real mesmo. E às vezes a gente fica meses num deserto que a gente não entende nada, é só sofrência, segundo o que está acontecendo comigo. Tem uma época do ministério, meu deserto estava tão grande que eu só pregava sobre 2 sofrimentos. Aí um dia eu li um comentário do meu irmão assim, cara, ele só prega sobre 2 sofrimentos? Aí eu falei assim, eu vou deixar de ouvir ele. Eu falei, mas não esperou minha bênção aí, ó.
Fala, processo. O pregador tem que pregar o que está vivendo. É vida, é relacionamento, é verdade, é justiça. Dá glória a Jesus. Fala para o seu irmão, a sua vida é a sua maior mensagem. Aleluia. Fala, o que você está vivendo hoje é para edificar outros amanhã. Então fala assim, ó, fala para ele, simplesmente suporta mais um pouquinho. Amém, amém. Então depois que nós decidimos santificar, sacrificar, adorar a Deus, nós somos levados ao deserto para ser provado. O deserto é o lugar onde Deus se torna a nossa fonte de vida e aprendemos a viver milagres e a dependência divina. Eu passei muitos anos no deserto. Para comer eu precisava de um milagre, para fazer qualquer coisa um milagre, para pagar uma conta um milagre. Mas é onde Ele está afunilando a comunhão e o conhecimento. O relacionamento ele se aprofunda no deserto. Meus lugares de maiores dores foi onde nasceu as maiores revelações da intimidade com Deus. Fala, um consolo chegando na sua vida, irmão. Fala, não se preocupa. O deserto não é para você morar. É só para você passar. Deus está edificando um altar violento, tremendo na tua vida. É isso que a edificação do altar é assim, é fases da vida. O seu coração está sendo transformado, edificado, modelado, ajustado. Aí o fogo vai descendo, a revelação, as visitações. Eu falo isso, sinta a energia, a força do Espírito, irmão. Aleluia, quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Mas toma cuidado, fala para o seu irmão, toma cuidado. Que o deserto é lugar de tentação. E se tem uma coisa que nós somos tentados, somos tentados a murmurar. Porque o calo dói. Quem sabe que houve duas grandes tentações, murmurações do povo de Israel em relação à água. Eles cobraram o homem, mas eles não foram a Deus, eles não dependiam de Deus, eles queriam o homem. O pior de tudo é quando o crente, principalmente mesmo ovelhinha minha, está no deserto, aí cobra o apóstolo. Eu não posso tirar você do deserto, meu filho. Eu só posso dar meu apoio espiritual e moral. Ó. Suporta mais um pouquinho, hein? Vai mudar, hein? Isso é verdade? Israel estava no deserto e teve sede, e foram murmurar e brigar com o homem de Deus. Aí Moisés fala assim, aí sabe o que Moisés responde? A primeira tentação são duas. Duas murmurações sobre água no deserto. A primeira foi logo no início da saída do Egito, e a segunda tentação foi no último momento, após os 40 anos. Eu vou te ensinar isso na Bíblia, vou te mostrar. A primeira, Moisés fala, sabe o quê? Por que vocês estão tentando a Deus? Murmurando contra Deus. Eles não murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés. E Moisés falou assim, opa, isso aí não é responsabilidade minha assim não. Vocês estão murmurando contra Deus. Só que o povo cobrava do homem de Deus. O nosso problema é, às vezes, quando nós estamos em escassez de momento difícil, nós queremos colocar exigência sobre a igreja, exigência sobre o homem de Deus. Você tem que colocar exigência sobre Deus. Você tem que depender dele. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Abaixa um pouquinho o som de fundo. Êxodo 17, 1, 7. Só falar sobre murmuração, já pulo, eu vou ser rápido com vocês. Não vamos demorar. A primeira murmuração, e Deus falou para Israel, para Moisés, o seguinte. Não vou ler tudo, só vou ser rápido. Deus falou a primeira vez com Moisés, bata na rocha. E Moisés, ele bateu com o cajado na rocha e falou, use a vara que tu usaste para fazer o povo atravessar o mar vermelho e bata na rocha. E Moisés bateu na rocha. E a torrente de água veio. E se você não sabe, tem um milagre. Aquela torrente, naquele ponto que se abriu, nunca mais se cessou, só depois de 40 anos, quando Miriam morreu.
Quando Miriam morre, a fonte se seca, por isso que é chamado fonte de Miriam. Se vocês não estudam a Bíblia, ou se você estuda a Bíblia, eu não sei se você nunca leu. Às vezes você lê a Bíblia e você nunca leu a Bíblia. Fala, fonte de Miriam. A Bíblia diz que na morte de Miriam, no livro de Números, houve a segunda murmuração do povo no deserto, porque depois de 40 anos, eles não murmuraram mais contra Moisés em relação de água. Nunca mais pediram água. Toda vez que eles passavam no mesmo ponto, que eles davam volta no deserto, a água estava ali para eles. Eles podiam ir lá buscar água. Por isso que a Bíblia diz, eu vou abrir um rio, fonte de água sobre o deserto, abrirei e derramarei do meu espírito, representando quando as águas saíram e deu água para todo o povo de Israel. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Agora escute o que eu vou falar para vocês. A segunda tentação, segunda murmuração, eu vou falar a revelação, foi em Cádiz, no livro de Números, capítulo 20, versículo 1 ao 13. Aqui Miriam foi sepultada, ela morre. Quando Miriam morre, a fonte se estanca. E eles percebem que aquele milagre das águas não tinha mais. E sabe o que o povo fez? Isso depois de 40 anos. Foi até Moisés e murmuraram de novo. Dai-nos água, senão nós vamos morrer aqui. E sabe o que Moisés fez? E Deus falou para Moisés, fale a rocha. Abaixa o som de fundo. E Deus falou para Moisés, fale a rocha. E o que Moisés fez? Foi reprovado. Fala para o seu irmão, tome cuidado. Na primeira murmuração, ninguém sofreu consequência. Mas na segunda murmuração, houve consequência para todos. Porque até o próprio Moisés foi reprovado de entrar na terra prometida. Há momentos que Deus tolera a nossa murmuração. E no início da caminhada, o povo de Israel, Deus tolerou e fez um milagre. Mas no segundo momento, Deus nos coloca à prova. Contra aquilo mesmo que nós estamos falando. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? A murmuração, há momentos que Deus, Ele não te julga por isso. Mas tem momentos que a murmuração, ela pode trazer grande reprovação na sua vida espiritual. E não brinque com murmuração. Fala, eu tenho que aprender a suportar todos os momentos, por mais seco que eles sejam. Eu vou parar a mensagem por aqui. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Fique de pé, por gentileza. Eu sou muito sensível ao Espírito. Eu sei como é que está o coração de vocês. Eu chegarei até o fim dessa história. E contarei para vocês dos maiores segredos que aconteceu no sacrifício de Isaac. E era a parte muito desejada. Mas nós vamos continuar essa mensagem depois. Amém, né? Eu vou parar por aqui com você. Porque eu sei que vocês não suportam. Mas você que vai viajar, se lembre, tá? Você fica 2, 3 dias pulando na carne. Satisfazendo a carne. E às vezes você não fica 3 horas ouvindo uma mensagem. E depois você quer alguma coisa de Deus. Assim tá as pessoas dessa era. O mundo desesperado por feriadão. E não tem pessoas aqui desesperadas pela palavra de Deus. Se vocês quisessem a palavra de Deus, vocês iam querer que ela fosse até o final. Sabe por que não vem mais unção? Sinto o Espírito me parando. Porque vocês não querem mais de Deus. Eu estou extremamente sensível ao Espírito. E a revelação, ela estanca. E isso é para abençoar a sua família, a sua vida, e você não sabe. É para você continuar, para você ter força, ânimo, amor pela palavra de Deus. E isto é muito sério. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Fala assim, Senhor, me perdoe toda a minha indisposição de ouvir a sua palavra. O terceiro altar que Abraão ia levantar em Hebron, onde ia falar sobre intimidade e aliança com Deus. E o quarto altar na vida de Abraão, chamada quarta dimensão de vida. Ali ele entrou na plenitude da perfeição. E você vai ter que chegar na plenitude da perfeição. É um caminho que é para poucos. Mas nesse caminho todos têm que entrar. Não importa se você para em Betel, mas você tem que ter um altar. Não importa se você está no altar de Hebron, mas você tem que ter um altar. Você tem que ter no mínimo um altar na sua vida.
nem que for a decisão de ser salvo, você precisa de um altar, o altar da salvação na sua vida. Eu vou pregar muitas coisas seríssimas para vocês aqui. Só que hoje nós não temos mais tempo. O tempo está curto. Eu preciso liberar você para sua casa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra.